O ano era 1994. A poeira digital ainda não havia assentado sobre o mundo do futebol. Um esporte então dominado pela intuição, pela camaradagem e, acima de tudo, pelo segredo. Num canto esquecido dos Balcãs, um jovem talento ascendia. Não apenas pela habilidade inata com a bola, mas por uma compreensão quase premonitória do jogo. Milan Haki, um nome sussurrado nos bastidores, não era apenas um jogador. Era um analista nato, um visionário aprisionado num corpo de atleta. Haki despontou no Estrela Vermelha de Belgrado, não com a exuberância de um driblador nato, mas com a precisão cirúrgica de um maestro. Seus passes, calculados com uma precisão assombrosa, desmantelavam defesas adversárias. Sua visão de jogo, que muitos atribuíam à sorte, era, na verdade, o resultado de uma mente que processava informações a uma velocidade vertiginosa, antecipando movimentos e explorando fraquezas com uma frieza quase desumana. O que distinguia Haki dos demais não era apenas o talento, mas a sede insaciável por conhecimento. Nos corredores empoeirados do estádio, longe dos holofotes e da adulação dos torcedores, ele passava horas debruçado sobre livros e vídeos, dissecando táticas, estudando padrões de movimento, buscando a fórmula secreta que transformaria o futebol em uma ciência exata. Essa obsessão o levou a desenvolver um sistema próprio de análise, um conjunto de algoritmos rudimentares que lhe permitia prever o resultado de partidas com uma precisão alarmante. Haki compartilhava suas descobertas com os companheiros de equipe, oferecendo insights que transformavam jogadores medianos em peças-chaves e partidas indecisas em vitórias incontestáveis. O sucesso de Haki e suas teorias logo chamaram a atenção de figuras poderosas do futebol europeu, olheiros de clubes renomados, agentes influentes e até mesmo figuras obscuras do submundo do esporte começaram a rondá-lo, cada um com suas próprias intenções. Haki, no entanto, permanecia cético, desconfiado das promessas mirabolantes e dos sorrisos interesseiros. A Copa do Mundo de 1994, nos Estados Unidos, seria o palco da consagração de Haki. Convocado para a seleção da Iugoslávia, ele viajou para a América com a promessa de mostrar ao mundo a sua genialidade. No entanto, o sonho se transformou em pesadelo. Dias antes da estreia, Haki desapareceu sem deixar rastros. As autoridades iugoslavas iniciaram uma investigação, mas as pistas eram escassas e contraditórias. Rumores se espalharam como rastilho de pólvora, sequestro, conspiração, fuga para o exterior. A verdade, no entanto, permanecia obscura, envolta em um véu de mistério que resiste até os dias de hoje. O desaparecimento de Milan Haki não foi apenas a perda de um talento promissor. Foi o silenciamento de uma mente brilhante, uma mente que ousou desafiar as convenções e desvendar os segredos do jogo. Sua história, esquecida por muitos, ecoa como um alerta sobre os perigos da ambição desmedida, da ganância desenfreada e da busca implacável pelo poder no mundo do futebol. Especialistas acreditam que Haki possuía informações sensíveis sobre manipulação de resultados, esquemas de apostas ilegais e outras práticas obscuras que permeavam o esporte. O conhecimento, nesse caso, tornou-se uma sentença de morte. O documentário busca desenterrar a verdade por trás do desaparecimento de Haki, revisitando os eventos que antecederam a Copa do Mundo de 1994, entrevistando os companheiros de equipe, familiares, jornalistas e investigadores. A narrativa se constrói através de depoimentos, documentos de arquivo e análises de especialistas, buscando reconstruir os últimos dias de Haki e desvendar o mistério que o envolve. A investigação mergulha no submundo do futebol, expondo as engrenagens de um sistema corrupto e implacável, onde o talento e a honestidade são frequentemente sacrificados em nome do lucro e do poder. O documentário questiona os limites da ambição, os perigos do conhecimento e a fragilidade da verdade em um mundo dominado pela mentira e pela manipulação. O desaparecimento de Milan Haki é mais do que um caso policial. É um retrato sombrio do futebol moderno, um espelho que reflete as nossas próprias obsessões e fraquezas. A história de Haki nos convida a refletir sobre o preço do sucesso, o valor da integridade e a importância de questionar as verdades estabelecidas. A sombra do desaparecimento de Haki paira sobre o futebol como um fantasma, um lembrete constante dos perigos que espreitam nos bastidores do esporte mais popular do mundo. Se a busca pela verdade por trás de seu sumiço inicialmente
parecer uma investigação sobre um caso isolado. Uma análise mais profunda revela um padrão perturbador de eventos semelhantes, envolvendo jogadores, árbitros e dirigentes que ousaram desafiar o sistema. Contudo, a história de Hack não se resume a um mero caso de corrupção e violência. Ela transcende o universo do futebol e se torna uma alegoria sobre a luta entre o conhecimento e a ignorância, a ambição e a integridade, a verdade e a mentira. Em um mundo cada vez mais complexo e interconectado, onde a informação é um bem valioso e o poder reside na capacidade de controlar essa informação. A história de Hack nos alerta sobre os riscos de se saber demais. Além disso, a ascensão meteórica de Hack coincide com um período de profundas transformações no futebol. A profissionalização crescente, a globalização do esporte e a explosão do mercado de apostas criaram um ambiente propício para a corrupção e a manipulação. O talento de Hack, sua capacidade de prever resultados e sua sede por conhecimento o tornaram uma figura incômoda para aqueles que se beneficiavam da opacidade e da falta de transparência. Por outro lado, é crucial examinar a cultura da época. O futebol nos Balcãs, nos anos 90, era um reflexo das tensões políticas e sociais que assolavam a região. Clubes eram frequentemente controlados por figuras ligadas ao crime organizado e à política, e a violência era uma ferramenta comum para resolver disputas. Em tal contexto, a ambição de Hack de revolucionar o futebol com sua análise científica pode ter sido vista como uma ameaça à ordem estabelecida. Agora reflita sobre como isso se aplica ao cenário atual do futebol. A tecnologia, que outrora parecia uma ferramenta para democratizar o esporte e aumentar a transparência, também pode ser utilizada para fins nefastos. Algoritmos complexos podem ser empregados para manipular resultados, influenciar árbitros e enganar torcedores. A história de Hack nos lembra que a busca pelo conhecimento deve ser acompanhada por um senso de responsabilidade e ética. Ademais, a ausência de um corpo encontrado alimenta a especulação. Será que Hack realmente morreu? Ou será que ele conseguiu escapar, mudar de identidade e recomeçar a vida em outro lugar? A possibilidade de que ele ainda esteja vivo, escondido nas sombras, adiciona uma camada extra de mistério à sua história e alimenta a esperança de que um dia a verdade venha à tona. Em contrapartida, a investigação sobre o desaparecimento de Hack revela as falhas e as limitações do sistema de justiça. A falta de recursos, a corrupção policial e a falta de vontade política contribuíram para que o caso permanecesse sem solução por décadas. A história de Hack é um lembrete da importância de fortalecer as instituições e combater a impunidade. Sobretudo, o legado de Hack reside na sua visão inovadora do futebol. Ele foi um precursor da análise de dados e da utilização da ciência no esporte. Sua história inspira jovens jogadores e treinadores a buscarem o conhecimento, a questionarem as verdades estabelecidas e a lutarem por um futebol mais justo e transparente. Ao ponderarmos sobre a teia complexa que tecemos até aqui, percebemos que a história de Milan Hack transcende a mera narrativa de um desaparecimento. Ela se revela antes como um espelho que reflete as distorções e os paradoxos inerentes ao espírito humano, em particular quando este se manifesta no cenário competitivo e, por vezes, predatório do esporte. Não se trata apenas de um caso isolado, mas de um sintoma de uma enfermidade mais profunda, que corrói os alicerces da ética e da integridade. Nesse percurso, a figura de Hack emerge não como uma vítima passiva, mas como um catalisador, um elemento disruptivo, que, ao desafiar as convenções e desvendar os segredos do jogo, expôs as fragilidades de um sistema viciado. Sua busca incessante pelo conhecimento, sua obsessão pela análise e sua recusa em compactuar com a mediocridade o transformaram em uma ameaça para aqueles que se beneficiavam da ignorância e da manipulação. Assim, a trajetória de Hack nos convida a uma reflexão mais ampla sobre o papel do indivíduo em face de estruturas de poder consolidadas. Em que medida a ambição pessoal pode justificar a transgressão de limites éticos? Qual o preço a pagar pela busca da verdade em um mundo onde a mentira se tornou moeda corrente? E, sobretudo,
Como podemos proteger aqueles que, como Haki, ousam desafiar o status quo e lutar por um mundo mais justo e transparente? É como se, ao longo desta investigação, tivéssemos desvendado um labirinto, onde cada corredor nos conduziu a novas perguntas e a novas incertezas, mas, paradoxalmente, essa jornada labiríntica nos permitiu vislumbrar, ainda que de forma tênue, a luz que se esconde por trás das sombras, uma luz que nos inspira a perseverar na busca pela verdade, mesmo quando o caminho se mostra árduo e repleto de obstáculos. Nesse sentido, a história de Haki assume um caráter quase mítico, transformando-se em um arquétipo da luta entre o bem e o mal, entre a luz e as trevas. Sua memória, ainda que envolta em mistério e incerteza, permanece viva como um farol, guiando-nos na busca por um futuro onde o talento e a honestidade sejam valores mais prezados do que o poder e o dinheiro. Portanto, ao nos aproximarmos do desfecho desta narrativa, é fundamental que tenhamos em mente que a história de Milan Haki não se encerra com o seu desaparecimento. Ela continua a ecoar em cada partida de futebol, em cada negociação obscura, em cada ato de corrupção que mancha a reputação do esporte. E KBNSS, como espectadores e como cidadãos, manter viva a sua memória e lutar por um mundo onde a verdade e a justiça prevaleçam. A história de Milan Haki, ao se aproximar do seu epílogo, não se cristaliza em respostas definitivas, mas sim em ecos persistentes, em perguntas que reverberam para além do campo de futebol e alcançam os recantos mais profundos da nossa consciência coletiva. O seu desaparecimento, envolto num manto de mistério e incerteza, transcende a esfera do crime e da conspiração, erguendo-se como um símbolo da fragilidade da verdade e da coragem. Num mundo onde as sombras da ganância e da corrupção se estendem implacavelmente, Haki, o jogador que ousou pensar o jogo de uma forma diferente, que desafiou as convenções e desvendou os segredos ocultos por detrás da cortina de fumo do espetáculo, tornou-se um mártir involuntário de uma guerra silenciosa, travada nos bastidores do poder, onde os interesses econômicos e políticos se sobrepõem à ética e à integridade. A sua história, portanto, não é apenas um relato de perdas e desilusões, mas também um testemunho da capacidade humana de resistir, de lutar contra as adversidades e de defender os seus ideais, mesmo que isso implique o sacrifício da própria vida. Ao revisitarmos os momentos cruciais da sua trajetória, desde a ascensão meteórica ao Estrela Vermelha, até ao fatídico desaparecimento na véspera da Copa do Mundo, somos confrontados com a complexidade das escolhas que moldam o nosso destino e com a responsabilidade que cada um de nós carrega na construção de um mundo mais justo e equitativo. A memória de Haki serve como um lembrete constante de que o silêncio e a omissão são cúmplices da injustiça, e que a coragem de denunciar e de agir é o único caminho para romper o ciclo vicioso da corrupção e da impunidade. Assim, a busca pela verdade por trás do desaparecimento de Milan Haki não se esgota na resolução de um caso policial, mas sim na necessidade de confrontar os nossos próprios demônios e de questionar os valores que regem a nossa sociedade. A sua história, ao invés de nos conduzir a um beco sem saída, abre-nos as portas para um novo começo, para uma renovação do nosso compromisso com a ética e a transparência em todos os aspectos da nossa vida. Que a memória de Milan Haki inspire as futuras gerações de jogadores, treinadores e dirigentes a defenderem os valores do desporto, a combaterem a corrupção e a promoverem um futebol mais justo e transparente. Que a sua história sirva de alerta para os perigos da ambição desmedida e da sede de poder, e que nos recorde que a verdadeira vitória reside na integridade e na lealdade aos nossos princípios. A verdadeira prática começa agora, na forma como escolhemos viver e agir, na forma como nos posicionamos perante as injustiças e na forma como honramos a memória daqueles que lutaram por um mundo melhor.